Hi, Brainstormer! Como você tá hoje? Eu tô bem. E o barulho que foi eu pegando meu celular pra eu falar pro Google me lembrar de terminar a aula, porque senão eu vou ficar aqui pra sempre. Porque não acontece. Remind me to stop teaching in 1 hour, please. Okay, I'll remind you at 11:32 p.m. Ah, mas ela é tão fofinha, não é? E como é que você tá hoje? Tá tudo bom? Comigo tá tudo bem. Tem uma coisa só pra falar antes da gente começar a aula em si, que é o seguinte, eu não vou tocar de novo a música porque o YouTube não deixa. É, só por isso mesmo, tá? O YouTube virou pra mim e falou, então, você tá infringindo o copyright, que eu sabia que eu tava. E ele não deixou. Então, você vai fazer o trabalho de ouvir entre os refrões e tal. Sério, por favor, faça esse trabalho. É importantíssimo que você faça esse trabalho, porque eu quero que você realmente aprenda inglês. Então faça isso, por favor. Eu não posso te forçar a fazer, mas você pode ter vontade de fazer pra me deixar feliz. O que você acha? Ah, parei. Aparentemente eu tô de bom humor hoje, tá vendo? Então vamos lá. Vamos começar a juntar letra já? Juntar letra é bom, né? Juntar a palavra? Vamos juntar a palavra? Vamos juntar a palavra. Então, vamos. Dá aquela respirada fundo. Que você vai falar, né? Não me deixa falando sozinha. Vou ficar triste. De verdade, vamos falar. Vamos juntar esse troço aqui igual a gente fez com esse aqui na aula passada, certo? Então. Eu não coloquei a introdução, né? Mas enfim. Brainstorm. Pronto, viu? Já rolou. And console. A gente vai comer o dedo, and, certo? Porque o and é sempre uma palavra que a gente caga a pronúncia. Então, and console, a gente vai falar and so, and so, and so, and so, and so. Você pode até ignorar o A e falar direto o N. Só que eu acho que você ainda não vai conseguir fazer isso por causa dos músculos. So, com your. Isso, a pronúncia disso é your. Vamos falar dessa pronúncia? Vamos falar dessa pronúncia. Cadê o Photoshopping? O Photoshopping tá aqui. Então vamos falar dessa pronúncia. Como é que vai funcionar essa pronúncia? Eu tô no documento certo? Acho que sim. Vamos falar dessa pronúncia. Vamos lá. Então, ó, o que acontece? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, certo? Certo? Qual que é o rolê? Quando a gente pronuncia esta palavra aqui, a gente pronuncia esse E? Não, a gente não pronuncia esse E. Então, o que acontece? Quando eu pego esse R e jogo ele pra cá, o único som que eu vou ter, porque a vírgula voadora tá comendo o som do A, o único som que eu vou ter é o som do R, porque o E não tem som, porque ele se mantém da palavra que ele veio. Então, a pronúncia desta palavra é idêntica à pronúncia dessa. Por quê? Porque esse E não tem som. Então, a gente vai pronunciar as duas palavras como your, your, your. Isso é tão normal, é tão inglês que os nativos, principalmente os americanos, porque americano é meio tosco mesmo, desculpa se você gosta deles, mas o sistema educacional lá é tão ruim quanto aqui. Então, a pronúncia desses dois caras é igual, isso faz com que os americanos não saibam qual que é qual. E, de verdade, eles não sabem qual que é qual, então eles não sabem a hora certa de escrever, e tem várias pessoas zoando os americanos com isso na internet. Principalmente quando é um não nativo, tipo a gente, alguém que fala inglês, que zoa o americano por não conseguir fazer isso direito, é super divertido, porque eles se acham os bom, porque, né, não, todo mundo tem que saber falar inglês. Aí a gente chega e fala, então, né, você não sabe. É mó legal. Tá, mas enfim, você vai viver isso algum dia também. É só você começar a viver inglês. Como que a gente faz pra viver inglês? Bota tudo na tua vida em inglês. Vai se divertir em inglês. Faz tudo que você puder fazer em inglês, você vai aprender mais rápido. Eu sei disso, conhecimento de causa.
Eu deveria estar fazendo isso com francês, mas não estou. Por que que eu não estou? Porque eu quero descobrir exatamente como que é ter minha aula. Porque eu tô fazendo a minha professora de francês dar aula pra mim igual eu dou aula pros outros. Ah, tadinha dela. Mas vamos lá. Your e a palavra que tá vindo depois do your. Então, não, a gente tem que juntar isso daqui, né? Então, so com your vai ficar so your, so your, so your. Your com back, presta atenção na pronúncia. Back, back, back. Precisa fazer assim, porque esse é o som da borboleta, tá? O som da borboleta é esse som aqui, ó. Desse símbolo aqui. Nossa, ficou igual o símbolo da Apple. Eu não gosto da Apple. Aí, agora sim, esse símbolo aí. Não tinha ficado igual o símbolo da Apple ou do Command, mas, enfim. Back com from, back from. Você viu que eu não pronunciei o CK? Back from, back from. Eu fiz igualzinho eu mostrei pra você na última aula. Eu parei o ar e não soltei o k, porque esse é o som do k. Eu só não soltei o k, mas a minha boca fez todo o movimento pra soltar o k. Eu só não soltei o k. Então, back from, back from. E se a minha língua tiver marrom, desculpa, é café. Eu bebo muito café. From, presta atenção, M tem som de M, certo? Então, from. Aqui eu vou juntar com o som do M. Então, vamos primeiro ver como que é a pronúncia dessa palavra aqui. O que acontece? Essa palavra, a base dela é out, certo? Que é o fora. E aí a gente tem o R aqui para falar que é mais out, para falar que é mais fora. E esse E tem som, se esse E tem som e esse U tem som, o que vai acontecer com esse T? É isso mesmo, ele vai virar R. Então, isso daqui a gente vai pronunciar outer, porque a pronúncia da vogal aqui vai se manter vindo do out, certo? Porque é out. A gente colocou o R, essa pronúncia aqui vai continuar igual ela sempre foi. Então, quando a gente for juntar isso daqui, a gente vai fazer from outer, from outer, from outer. Beleza? From outer, outer com space, outer space. Tudo que termina em C em inglês tem som de S. Outer space, outer space. Então, essa frase inteira aqui vai ficar, vou fazer devagarzinho e depois ir aumentando da forma que a gente estava fazendo, certo? And so you're back from outer space. Juntei tudo, mesmo falando super devagar. Falar de novo na mesma velocidade. And so you're back from outer space. Tem uma pausinha aqui? Tem uma pausinha aqui. O que é essa pausinha? É o parado, é o parado, beleza? Então, isso daqui vai ser and so you're back from outer space. Vamos aumentar essa velocidade. And so you're back from outer space. 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 E é assim que ela canta. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. A gente falou da pronúncia do ED no passado, não falou? Falou. Eu me lembro de ter falado, não lembro por que eu falei, entretanto. E eu falei em inglês, traduzindo para o português, e ficou horrível. Foi por causa do learned. Beleza. Então, antes de tudo, vamos decidir se esse ED vai ter som de D, se ele vai ter som de T ou se ele vai ter som de UD. Vamos lembrar quais são as regras? Ele tem som de T quando o que vem antes do ED não vibra. T não vibra. Ele tem som de D se o que vem antes do ED vibra. E ele tem som de UD se o que vem antes do ED é som de T ou som de D. Nesse caso, a gente tem som de K. K. Não é nem T, nem D, então não vai ser UD. Então, desencana que você não vai falar nunca mais walked, porque walked é alguém que não sabe falar inglês falando, e você tá aqui aprendendo inglês, então você vai falar certo. E como é que vai ser? Nossa, fez mó barulhão, você viu? E como é que vai ser isso daí? Walk. Faz isso. Walk. Vibra.
walk. No K, não vibra. Então, isso daí vai ter som de, T. Isso aí. Walked, walked, walked. Você pode pronunciar o K, falar walked, ou você pode simplesmente ignorar o K e fazer só o T. Walked, 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 walked. Você ouve o K, mas eu não falei ele, eu parei o K. E esse T aqui em específico a gente não vai parar, porque o que tá vindo depois é um som de vogal. Ah, então vai ficar um pouquinho mais fácil. Mas vamos começar do começo, porque a gente não fez esse pedaço aqui ainda. Just é uma palavra que a gente quase sempre caga a pronúncia, porque ela quase nunca traz conteúdo pra gente. Então a gente vai simplesmente ignorar que esse T existe e a gente não vai pronunciar ele. Por quê? Porque está na característica do just. E com aquele negócio que eu falei pra você, aquele conceito super importante de a gente só pronuncia certo as palavras que trazem conteúdo. Se elas não trazem conteúdo, a gente não pronuncia elas certo, porque senão a gente vira a moça do GPS ou o moço do GPS. Portanto, just tá aí só pra fazer uma firula. Essa palavra não tá trazendo o conteúdo dessa frase. Eu espero que você lembre o conteúdo dessa frase. O conteúdo dessa frase tá aqui, certo? Ele tá aqui, aqui e aqui. Ele não tá no just. O just tá aqui só pra gente ter a rima. Ou pra dar estilo, tanto faz, você que sabe. Como que a gente vai pronunciar ele? A gente vai cagar a pronúncia dele. Como que a gente caga a pronúncia do just? A gente não pronuncia o T. Não é que a gente para o T. A gente não pronuncia. Você pode parar o T? Super. Você pode pronunciar o T? Super. Você pode fazer o que você quiser. As outras pessoas te entendendo é o que importa. Eu vou te falar sempre o mais difícil, porque eu preciso de preparar para a pior situação possível da tua vida. Porque eu não sou uma professora se não te preparo para o pior. Então você tem que sofrer comigo. É triste, mas eu prefiro que você sofra comigo, porque pelo menos é com carinho do que com a vida do mal, mano. Vamos lá. Então a gente vai cagar a pronúncia desse just e a gente vai juntar direto o S no W. I just wa, just wa, just wa, just wa, just wa, just wa. E eu subiu no meio. Just wa. Que da hora. Just wa. Sorry. Just walked, just walked. Lembra que sempre que a gente tem AL, AW, AU, a gente tem som de O. Então, você pronunciou isso daqui errado sua vida inteira? Sim. Se você pronunciava walk, sim, porque o jeito certo de falar isso daqui é walk. Ou se você quiser, você pode parar o K e falar walk. Sossegado. E a mesma coisa vai servir para essa palavra? Sim, não é talk, é talk. Tipo a loja lá, talk, stock. Que não tá me dando dinheiro, mas tudo bem. Tá bom? Walk, talk. Walk, talk. Então, se a gente colocar walkie, talkie, a gente fala o walkie-talkie, sabe? Que as pessoas brincavam. Ou brincam ainda, eu não sei, não conheço pessoas jovens. Walked, certo? Porque esse D não vai ter vibração, porque o K não vibra, então ele vai ter som de T. E aí a gente vai juntar walked com in. Que, na verdade, o fato de ser uma vogal vai ficar um pouquinho mais fácil a nossa vida, porque é como se o Tzinho que tá terminando walk fizesse parte do in, e aí você só vai pronunciar walk como se ele estivesse no presente. Sério que dá pra fazer isso? Dá, é mó legal. Então, ó, walked, 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 walked. Porque o som do T tá vindo pro in. Walked, walked. Ah, você vai poder fazer isso sempre que tiver uma vogal depois? Sim. Você só vai ter que perceber se é som de D, som de T ou som de id. Mas fora isso, sim, você sempre vai poder fazer isso. Com todas e quaisquer... Mano, que difícil. Com todas e quaisquer palavras... Sim, com todas e quaisquer palavras. E o fato de eu não ter conseguido falar isso na primeira vez tirou toda a mágica da brincadeira. Mas, né, tudo bem. Fazer o quê? O que a gente pode fazer? Temos limitações. Walked in
Esse to a gente vai pronunciar cagado, então a gente não vai pronunciar ele to, a gente vai pronunciar t, porque quando a gente caga o to, ele vira t, certo? Já diria word reference. Word reference conta isso pra gente aqui, ó. To, t. To, eu marquei errado ali, desculpa. Essa daqui é a pronúncia fraca também, que vira to. To, t. To, t. To, t. 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 Juro pra você, a maior parte dos to's em inglês são pronunciados t. Então, o que vai acontecer? Into, into, into. I just walked into. I just walked into. Tinta, tinta. Just walked into. E eu não sei se ela fala find you. Peraí, deixa eu lembrar na minha memória. Né, se eu vou lembrar, só vai ser na minha memória. And so you're back from outer space. I just walked in and find you here. I just walked in and find you here. Eu acho que na real ela nem pronuncia esse T aqui, hein? Alguém gritou. Meu. Eu preciso ouvir a música, mas eu não quero que o YouTube me ferre. Saco. Não. Tá, já sei o que eu vou fazer. Eu vou mutar isso daqui, porque isso daqui é o que mostra o som do meu computador. Eu vou mutar o meu microfone, porque eu quero ouvir a música pra ver o que ela fala, mas eu não quero que o YouTube me odeie. Então, segura aí. Ela faz exatamente o que tava na minha cabeça. Então, desencana desse t aqui. Eu vou te ensinar um negócio que eu não queria te ensinar hoje, mas apareceu. Fazer o quê? É isso que dá querer ensinar inglês usando a vida real. Então, vamos aprender um conceito novo aqui de pronúncia. Onde que eu vou colocar esse conceito novo de pronúncia? Aqui. Aqui? Aqui. Aqui. Muito bom. Vamos lá. O que acontece? Vamos voltar do começo porque é importante. Você reparou que inglês tem uma relação muito da estranha com T's e D's? Tem mesmo uma relação muito da estranha com T's e D's, tanto que eles viram R, eles são parados, eles etc, etc, etc. E essa relação estranha entre T's e D's, ela não para aí. Não, ela fica pior. Fica. Na verdade, ela não fica tão pior assim. É entendível por que acontece, e eu vou mostrar pra você por que acontece, então você vai entender também. Vai clarear muita coisa no seu listening, isso, mas é o tipo de coisa que a gente vira e fala, por quê, né? Por quê? Você vai entender já o que acontece. Então, o inglês tem uma relação muito estranha com essas duas letras. Na verdade, não são com essas duas letras, são com esses dois sons, certo? E o que vai acontecer quando a gente tiver algo tipo isso daqui? Tudo bem. Coloquei aqui 3 exemplos. E eventualmente eu vou pedir para você pausar a aula e ir num site, porque eu não posso te mostrar os sites, porque senão o YouTube vai me odiar para sempre. E eu nem sei como ele não tirou aquela aula do ar. Então, vamos vendo aí como é que o rolê funciona, mas por enquanto, vamos ver. Quando a gente tiver a nossa plataforma, aí a gente faz do jeito que eu quero fazer. Mas enquanto não, a gente faz do jeito que dá, a gente usa as ferramentas que a gente tem, não é mesmo? Então, o que acontece aqui? Dá uma olhada nessas palavras. A gente tem o que em comum em todas elas. A gente tem som de N, som de T, som de vogal. Som de N, som de T, som de vogal. Porque eu junto esses dois. Aqui, teoricamente, eu não tenho som de N, eu tenho som de NG,
Mas as pessoas pronunciam isso com som de N várias vezes, então, som de N, som de T, som de vogal. O que vai acontecer quando a gente tiver isso com T ou com D? Vamos pensar nas primeiras regras que eu falei do T e D, e inclusive vamos aproveitar para lembrar delas, né? Porque é bom. A gente tem o stop T, que é o T que a gente finge que fala, mas não fala, certo? Que é aquele lá que a gente vê a diferença por causa da curva de entonação. Sem parar o T, but, sobe e desce, parando o T, but, para aqui em cima, certo? Então, a gente tem o stop T, que funciona tanto pro T quanto pro D. A gente tem o flap T, que é o T com som de R, que acontece quando o T vem entre sons de vogal, certo? Por exemplo, em water ou soda, ou entre palavras como várias que a gente viu aqui, certo? Tipo, vamos achar aqui uma que a gente viu só pra eu mostrar aqui, ó, outer. Super presente no inglês esse som. E a gente tem o true T, que é o T com som de T, certo? T com som de T é o true T, beleza. E vamos lembrar, quando que a gente faz o stop T? A gente faz o stop T quando a gente tem som de consoante perto do som do T ou do som do D, certo? E a gente simplesmente para, a gente não pronuncia, a gente finge que pronuncia, mas não pronuncia, certo? Certo. Tendo isso em vista, com isso na sua cabeça, eu tenho um N, eu tenho um som de T e depois um som de vogal. Eu vou parar esse som de T. E aí, se eu for parar esse som de T, eu vou pronunciar internet, internet, internet. Só que, se eu tô falando rápido, você nem vai ouvir essa pausa. E aí, se eu tô falando rápido e você nem vai ouvir essa pausa, eu vou fazer essa pausa? Não, eu não vou fazer essa pausa. Por quê? Porque não precisa, você não vai ouvir mesmo. Então, o que os nativos fazem? Quando a gente tem som de N ou algum som nasal, não precisa ser completamente de N, pode ser do NG também, seguido de um T, seguido de um som de vogal, que geralmente é o schwa, geralmente, não é regra para sempre. O que vai acontecer aqui? Eu simplesmente não vou pronunciar esse T. É como se ele não existisse. Você pronunciou a internet errado a vida inteira? Não, porque você sempre pronunciou em português. Mas você não entenderia um gringo falando internet, porque ele fala internet, 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 internet. Você duvida de mim? Então você vai fazer isso daqui que eu vou te mostrar. Você vai pausar o vídeo, daí você vai ouvir as coisas, daí você vai voltar pro vídeo. Você vai entrar nesse site aqui. Aqui é ótimo, é porque eu tava lendo o nome do site. Ele chama Youglish, é youglish.com, só isso, vou escrever aqui para facilitar a sua vida. E eu quero de verdade que você faça isso agora. Agora, porque eu não quero que você acredite em mim, quero que você acredite em fatos. Entra nesse site, ele vai te dar esse menuzinho aqui, daí você vai escrever ali internet e você vai apertar Enter. No que você fizer isso, ele vai pegar, cala a boca, moça, ele vai pegar um monte de vídeo do YouTube com a legenda, com a palavra que você colocou na caixa de pesquisa highlighted, que eu esqueci como é que fala isso em português, mas tá vendo esse amarelo aqui? Ele tá highlighted. Deixa eu escrever pra você saber como é que é. Highlighted. Isso vem do verbo to highlight, que não tem esse E, que é a mesma coisa desse troço aqui. Deixa eu te mostrar. Images. Não estamos procurando apartamento durante a aula. Obrigada. Sim, eu estou procurando apartamento. Se você souber de um lugar legal pra se morar em São Paulo, quando se não tem dinheiro, me avisa. Sério. O que eu ia procurar aqui, mano? Esqueci, o rolê do apartamento zoou a minha vida. Ah, o highlighter, pode crer. O highlighter é esse troço aqui de maquiagem que eu aprendi com a Rúbia. Se você não viu o vídeo da Rúbia, você deveria ver, porque, mano, eu virei uma drag queen. E
Eu não lembro mais pra que serve esse highlighter, mas deixa eu te mostrar esse highlighter aqui. Sabe esse aqui, ó? Esse daqui é um highlighter, ok? Então, a palavra que a gente procura, ela tá highlighted. É como se alguém tivesse passado esse marca-texto aqui. Eu não sei como que a gente fala isso. Talvez as pessoas traduzam pra destacar, mas, né, destacar funciona. Então, a palavra aqui, tudo isso pra eu lembrar depois da tradução. Mas pelo menos aprender uma palavra nova, tá vendo? Olha aí, valeu a pena. Tá, mas enfim. Esse cara aqui, a gente vai falar internet, ela vai falar internet, e a palavra que você colocar aqui nessa caixinha de pesquisa, ela sempre vai aparecer highlighted aqui. E você consegue escolher, se você quiser, como é que é o nome disso? O sotaque. E tanto faz aqui o sotaque, tá? Você pode escolher o que você quiser, não importa, todo mundo vai falar internet. Vai ter gente que não vai falar internet? Vai. Mas você vai ver que a maioria das pessoas vai falar internet. Essa é a loucura da pronúncia. Ela não é igual para todo mundo. E nem tem que ser, cada um fala do seu jeito. Mas as pessoas falam de um jeito normal, entre aspas porque, né, o que é ser normal, não é mesmo? Mas elas falam de um jeito padrão, e é esse jeito padrão que eu tô te ensinando. Por duas razões. Uma, é a que você vai mais ouvir, e dois, você nunca vai passar vergonha com o seu inglês se você jogar ele pro padrão. Simples assim, é por isso que eu te ensino inglês padrão. Tem zilhões e zilhões e zilhões de outras possibilidades? Tem, porque a gente tá falando de língua, a língua é um bagulho vivo. Língua é quase como se fosse uma entidade única só dela, que nada nem ninguém governa ela, e línguas são maravilhosas. Mas, temos padrões, então seguimos os padrões só porque é a nossa segunda língua, ou terceira, não sei, se você já sabe outra língua, ou outras línguas, mas por não ser a nossa língua nativa, a gente precisa saber o certo necessariamente pra gente conseguir errar na hora certa. Porque se a gente fica tipo, mas eu posso falar assim? Pode. Mas isso pode trazer muito, muito malefício pro seu inglês, basicamente. E é isso aí, esse é o Youglish, use e abuse, então pausa o vídeo aí se você ainda não pausou e vai ouvir pessoas falando internet, que elas vão falar internet, e aí você vai falar, meu Deus, como eu não ouvi isso antes. Eu vou ficar quieta por 2 segundos para você se sentir à vontade para pausar e depois você vem aqui e despausa, tá bom? Pronto. Viu? Todo mundo fala internet, uma loucura. E isso não vai acontecer só com internet. É por isso que isso daqui vira wanna. Porque lembra que esse to aqui, quando a gente pronunciar ele cagado, ele pode virar t? Se eu não pronunciar esses t's, eu tenho wanna. Porque o som do to ficou só aquele t, wanna. É um pouquinho diferente o som? É um pouquinho diferente o som. Por quê? O schwa... Nossa, tá ficando técnico demais isso, né? Me avisa depois se tá técnico demais, porque eu realmente não sei, porque eu não tô olhando pra tua cara. O schwa, que é esse símbolo do E ao contrário, que eu já falei dele zilhões de vezes, em 1 hora só, mas eu já falei dele zilhões. Esse é o tanto que ele é importante. O schwa, o som dele vai mudar um pouquinho de posição para posição que ele tá. Por quê? Porque como ele é um som sempre muito fraco, muito baixo e muito rápido, ele sempre perde na força para os sons que estão perto dele. Então, quando eu pronuncio o t como t, o schwa, ele vai ter um som um pouquinho mais Quando eu pronunciar com wanna, ele fica um pouquinho mais fechadinho. Eu não sei se você tá conseguindo ouvir. Wanna. Ele fica um tiquinho mais fechadinho. Então ele muda um pouquinho dependendo da onde ele tá inserido, por causa da forma que o nosso aparelho fono funciona. E esse cara aqui vira gonna. Então é por isso que existe wanna, é por isso que existe gonna, é porque quando a gente tem sons de T e D seguidos, quer dizer, antes um N, depois um som de vogal, a gente sempre vai ter problema. Quer dizer, não problema, mas vão acontecer coisas estranhas. Essa não é a única instância que vão acontecer coisas estranhas, vão acontecer coisas estranhas em outras palavras também. Eu fiz um vídeo falando sobre isso no canal. Se eu não me engano, o nome dele é O Som Mais Estranho do Inglês, que eu falo da pronúncia do glottal stop.
mountain, que é o que acontece aqui. Mountain, mountain, mountain. NTs e Ds têm uma relação muito estranha. E por que eu tô falando tudo isso pra você? Porque, o que acontece? É o que a gente tem aqui, ó. E foi por isso que eu fui lá ouvir a mulher. Porque eu não lembrava se ela cantava o to ou se ela fazia do jeito que eu achei que ela fosse fazer. Que, por ter toda a explicação que você teve, você já supõe o que seja, né? Se aqui virou internet, isso daqui vai virar inu. 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 I just walked in Tinu. I just walked in. Nossa, que maravilhoso. Imagina só se você espera alguém falando I just walked into, que é o jeito certo de pronunciar tudo isso, e aí a pessoa chega e fala I just walked in. Você não vai entender o que a pessoa falou, maluco. Esse é o lance. É por isso que eu dou tanta atenção pra esse aspecto em específico do inglês. Porque isso é o que faz você entender as pessoas. Fim. Só por isso. Então, I just got in. Que absurdo, né? E adivinha o que vai acontecer? Aqui também vai acontecer a mesma coisa. I just got in, find you here. Exatamente, ela vai derrubar esse D do find, porque o Y, ele, apesar de ser um som de consoante, ele é parecido o suficiente com vogal pra gente simplesmente não pronunciar o D. Porque se liga só, é muito mais fácil não pronunciar esse D do que pronunciar ele, se essa palavra tá vindo depois. Que é a mesma coisa que vai acontecer aqui, é muito mais fácil não pronunciar esse T do que pronunciar ele nessa junção. Então é por isso que é muito importante a gente estudar pronúncia, porque vai mudar de situação para situação, mas as regras são sempre as mesmas. Por isso que eu passei 1 hora inteira, mais de 1 hora, passei 1h30 inteira, não, foi mais. Passei um mó tempão te mostrando o conceito, porque conceito a gente consegue aplicar em todas as situações, e é isso que a gente tá fazendo aqui. A gente tá aplicando o conceito na vida real, mas o que a gente tá fazendo é aplicando o conceito. Muda às vezes muda. Eu, por exemplo, não esperava que ela tivesse falado into, inu, que foi o que ela falou, eu esperava que ela tivesse pronunciado esse T com som de T, mas ela não pronunciou esse T com som de T. É isso. Entendeu? Essa é a nossa vida. Porque temos conceitos, mas cada um faz do jeito que quer, dentro dos conceitos, só que aí a gente precisa se virar, por isso que conceitos são importantes. I just walked in to find you here. Exatamente. Ou ela canta find you here. Não lembro, mas find you ou find you. Pode ser, as duas pronúncias estão certas, tá? O importante é que esse som de I seja o I aberto, seja o I. Find. Então, você pode falar find com you, falar find you, ou você pode comer o D e falar find you. Você que escolhe. You com here, you here, e isso daqui é here, here. E como que a gente vai pronunciar here? Finge que você contou uma piada boba, ninguém riu, daí você vira pras pessoas e fala here. Que é tipo o que eu vou falar pra você agora. Here, que essa piada foi horrível. Here, beleza? Here com with, esse E não tem som. Here, então eu vou juntar no with já no R. Here with, here with, here with. E agora a gente tem uma junção de THs. Só que qual que é o problema dessa junção de THs? Esse TH é sem vibração, with. Pronuncia, bota a mão na garganta, with. Não vibra. E esse TH é com vibração, ou seja, vibra. O que vai acontecer? Vamos pensar na nossa vida. Geralmente, quem é mais fraco ganha do mais forte ou perde? Perde. A mesma coisa vai acontecer com o som. Agora vamos pensar. Geralmente, quem é mais fraco, o som que vibra ou o som que não vibra? Isso mesmo, é o som que não vibra. Como se você tivesse falado, né? Se você falou, que ótimo, mas eu não sei se você falou, não. Eu acho tão tosco essas coisas de gravação. Quando você fala isso, eu tipo, mano, você não sabe, cacete. Ah, beleza. Tá. With com that, o que vai acontecer ali? O é mais forte do que o. Quem que vai perder? E por que o
Vai perder também porque ele tá terminando a palavra. Porque que acontece? Por causa da curva de entonação... Cadê a curva de entonação? Aqui. Por causa da curva de entonação, o fim das palavras geralmente é bem mais de boas. Ele é bem mais baixinho, ele é mais relaxado. Porque já foi tudo lá, eu só tô, sabe, sendo arrastadinho. Então, porque o fim das palavras em inglês já é bem mais fraco... Geralmente, quando a gente tiver esse tipo de situação de eu tenho dois sons que são do parzinho, o parzinho fonético, do vibra e não vibra, geralmente quem tá terminando a palavra vai perder. Podem ter exceções? Podem. É comum? Não. Então você pode levar isso como regra? Pode. O que vai acontecer aqui neste caso? Neste caso, esse TH eu simplesmente não vou pronunciar. Então, eu vou falar we e já vou direto pro that. Só que eu tenho que pronunciar esse TH direito, eu não posso fazer som de D, tá? O TH que vibra não tem som de D, ele tem som de TH. That, que é bem diferente de that. That, that. Deu pra ouvir a diferença? É bem diferente. O que vai acontecer aqui? Esse TH não vou falar, então eu vou juntar aqui e vou falar with that. With that. With that. Só que aí, depois desse that, eu tenho uma palavra que começa com consoante. O que vai acontecer? Vou parar esse T. That, sad. Mesma coisa vai acontecer aqui. Sad look. E aqui? Aqui esse K vai ficar mais pronunciado. Por quê? Porque a gente tem um som de vogal vindo depois. Tá ficando claro isso? Espero que esteja, porque eu ainda vou repetir isso um pouco, tá? Mas vai pegando aí o rolê. Você não vai entender tudo de uma vez. São passos, são fases, as coisas progridem no tempo delas. Não adianta você sair correndo. Vai dar certo. Confia em mim. Vai dar certo. With that. With that. With that sad. With that sad. With that sad look. E aqui, look. E isso daqui a gente pronuncia upon. Então, isso daqui vai ficar look upon. Look upon. Por quê? Se eu tenho som de vogal, ele deixa o som da consoante anterior mais forte. Se eu tenho som de consoante, ele faz com que o som da consoante anterior dele fique mais fraco. Fazendo sentido? Upon com your, vou juntar aqui no N. Deixa eu fazer assim pra eu ter certeza que eu não tô em cima. Upon com your vai ficar upon your, upon your. Parece um NH ouvindo, mas eu tô fazendo esse som na frente da boca, tá? Nor. Deu pra ver minha língua? Espero que tenha dado. Deixa eu ver se dá pra ver minha língua. Nor, dá. Ai, meu cabelo tá bonito hoje, olha. Ok. Your com face. Your face. Your face. Your face. Eu posso pronunciar your. Ou, se eu quiser, eu posso pronunciar com schwa no lugar do som do O. Então, eu posso falar your, que isso daqui, com transcrição fonética certa, vai ficar assim. Eu só não lembro esse R, eu acho que ele é assim. Deixa eu ver. Tem um problema com esses R's, porque tem uns R's estranhos em transcrições fonéticas. E aquele Rzinho de cima. Por que essa galera coloca esse Rzinho de cima? Vou pesquisar isso. Espero que ela que venha te fale. Então finge que esse R tá em cima. Pronto. Se bem que isso daqui eu acho que tem a ver com fonologia, não é só a fonética, mas beleza. Depois eu vou ver e te falo, tá? Desencana. Que eu não vou para a aula pra ver isso daí, que isso é nerdice demais. Então isso daqui a gente pode pronunciar your ou your. Your. Porque quando eu cago a pronúncia, todas as vogais viram schwa. Basicamente é isso. Quando a gente caga a pronúncia, a vogal vira schwa. Nossa, isso vai virar minha frase de sempre.
E aqui vai virar schwa, por quê? Porque a gente cagou a pronúncia. Se a gente cagou a pronúncia, tudo virou schwa, tá? E aí a gente tem aqui face, pra rimar com space. Som de S, som de S. Então, isso daqui, fez. É como se a gente tivesse falado o verbo fazer no passado. Ele fez. Então, como é que vai ficar essa frase? Vamos fazer devagarzinho e aumentando a velocidade. I just walked in to find... ela não pronuncia o T. I'm sorry. Vou fazer de novo. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. Não ficou nem um pouco fácil, né? Eu sei. E cantar esse pedaço também é muito difícil, porque ela só para aqui. Ela só para aqui depois do here. Ela não para em mais lugar nenhum. Mas como a gente tá fazendo isso daqui pra praticar nossa pronúncia, a gente não vai parar em lugar nenhum. Por quê? Porque tem que ficar mais difícil aqui do que na vida real. Por isso. Vamos lá. Um pouquinho mais rápido do que foi na última vez. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. Um pouquinho mais rápido. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. Mais rápido. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. Just walked in to find you here with that sad look upon your face. Beleza? Eu sei, é difícil. Eu sei que é. Mas tá tudo bem. Você precisa praticar. Precisa praticar mesmo. Você precisa mexer os músculos. Se você não tá falando, você não vai aprender a falar. Sério, fale. Nossa, falei séria, né? Meu Deus! Vamos falar desta pronúncia aqui, que ela é maravilhosa. Ela é muito maravilhosa, você não tem ideia do quanto ela é maravilhosa. Vamos lá. O que tá acontecendo aqui? Ela não tá pronunciando o que tá escrito. Eu sei que ela não tá pronunciando o que tá escrito. E como que eu sei isso? Porque quando isso daqui acontece, ou isso daqui, ou isso daqui, a gente vai ter duas possibilidades de reduzir isso pra gente fazer menos sons. O que vai acontecer? A gente vai não pronunciar o começo do have, e aí vai ficar como se a gente tivesse escrito isso. Se você já viu isso escrito, agora você sabe de onde vem. Isso daqui é o have, que foi comido o ha. Só ficou o v para contar a história. E a mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui. É would ali, né? É would ali. Should, would, could. Isso mesmo. É que eu coloquei na ordem que eu não coloco sempre, daí dá um troço. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Vamos entender aqui. Essa palavra veio do have, certo? Então, deixa eu escrever um have aqui sem ter riscos. E quando a gente pronuncia have, qual que é o último som que sai da nossa boca? É um som de V bem fraco, não é? Have. É um som de V bem fraco, esse E não tem som. E aí, o que acontece? Se eu tiro esse som de ha do começo e venho pra cá, eu teria should. Só que qual que é o problema? Isso não facilita a minha fala. E a gente tá fazendo as coisas, essas coisas que acontecem aqui, elas acontecem pra facilitar o movimento, pra facilitar a nossa fala. Mano, o que vai acontecer? Quem que vai vir salvar a gente? Quem que sempre vem salvar a gente como a cola do inglês quando não tem som nenhum pra entrar ali? Ele mesmo. Ele mesmo. É o schwa. Por isso que eu falo tanto do schwa, porque tudo vira schwa. O inglês é uma grande transformação em schwa. Se algum dia eu fizer, tipo, lojinha com camiseta e tal, das piadas internas da gente, uma delas vai ser tudo vira schwa. Everything is schwa. Everything is schwa é mais legal. Everything is schwa. Every vowel
will be schwa. Tá, desculpa, parei, eu tô viajando aqui sozinha. Desculpa perder seu tempo, vamos lá. Então, o que vai acontecer? A gente vai meter um schwa aqui, certo? Então, a gente vai falar should have, certo? Só que, lembra que esse L não tem som? Se você não lembra, eu tô falando agora. Esse L não tem som. Eu falei disso na última aula, mas só pra lembrar. Isso daqui a gente fala should. Isso daqui a gente fala could. Isso aqui a gente fala would. Certo? Sempre o começo, o ID. Should, should, should. Isso mesmo, é só isso. Então, o que acontece? O som antes do D é um som de vogal. Eu coloquei um som de schwa aqui. O que vai acontecer com o D de todos eles? Todos eles vão virar R. Então, é quase como se a gente falasse isso daqui, ó. Porque quando eu pronuncio of errado, ele vira schwa, porque todas as vogais serão schwa. E se todas as vogais serão schwa, esse cara aqui também vai ser schwa. E aí é a mesma pronúncia, tanto que, voltando aos erros dos americanos, se você vê isso daqui escrito em algum lugar, é um americano burro e não sabe que é o have e colocou o of, porque é isso que ele pronuncia. E como que é a pronúncia disso, Jonas? Você tá falando isso sem parar, há um maior tempo, você ainda não falou como que vai ficar a pronúncia certa. Eu sei que eu não falei ainda, porque eu quero criar uma expectativa aí, pô. Me deixa brincar com seus sentimentos. Brincadeira. Pronúncia vai ficar should've, 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 should've. Beleza? Should've. E aqui vai ficar could've, 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 could've. E aqui vai ficar would've, 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 would've. Só que eu falei pra você que isso tinha duas possibilidades, né? Essa daqui é a possibilidade do meio. A gente consegue diminuir mais ainda. Porque se não vira schwa, morre. Pensa só. Ele já virou o schwa, certo? A gente já transformou isso daqui num schwa, só com um sonzinho de V. A próxima coisa é perder o som de V e ficar só com o som do schwa, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui com o wanna, certo? A gente perdeu o T, ficou só com o som do do schwa. E a mesma coisa que vai acontecer aqui. A gente vai perder o som do V. E aí, o que vai acontecer? Isso daqui, ó. Nossa Senhora. Se você vir isso na sua vida, esse A é o que sobrou do have. Inglês não é maravilhoso? Aposto que você tá pensando aí, mano, mas puta que pariu, que língua filha da puta. Eu sei que você tá pensando isso, porque é isso que eu penso quando eu tô fazendo francês e a minha professora fala esse tipo de coisa pra mim. E aí, eu tenho uma coisa muito importante pra te falar, que é o que eu falo pra mim o tempo todo na minha aula de francês. Tem um número finito de regras. E você sendo meu aluno, não se preocupa, porque eu vou repetir essas regras zilhões e zilhões e zilhões de vezes até todas elas entrarem na sua cabeça. Eu sei que é muita coisa por aula. Sim, é muita coisa por aula. Só que eu prefiro te mandar muita coisa e você lembrar 30% de muita coisa do que eu fazer uma aula ok e você lembrar 30% de ok, entendeu? Porque vamos falar de como nós aprendemos. Inclusive, eu preciso gravar esse vídeo pro YouTube absurdamente pra ontem. Acho que eu vou gravar esse vídeo logo depois desta aula. Não, eu não... eu vou gravar esse vídeo logo depois dessa aula. Isso é uma coisa extremamente importante de ser falada. O que acontece? E eu tô falando isso pra você se sentir um pouco menos overwhelmed. Eu não sei falar português, gente. Deixa eu escrever aqui. Tem um H aqui? Acho que tem. Eu acho que tem. Deixa eu ver se tem esse H, porque eu sou horrível com essas coisas. Overwhelmed. Tem. Não tem? Tem, aqui, ó. Overwhelmed. Tá. A gente fica overwhelmed quando a gente tem muito mais do que a gente consegue lidar. Essa é uma palavra horrível porque ela não tem uma tradução decente pro português. Posso até te mostrar aqui pra você ver que ela não tem uma tradução decente pro português.
Cumulado, soterrado, esmagado, esgotado, comovido, perplexo. Não, a ideia do overwhelm, que é esse verbo aqui, overwhelm, é a ideia de ter muito mais do que você consegue lidar de qualquer coisa. Então, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas a ideia é que é mais do que o que você consegue lidar, por isso que é overwhelmed. E eu sei que você tá meio que se sentindo overwhelmed, porque eu tô passando muita informação mesmo. Eu não precisaria ter te falado isso. Isso daqui eu precisaria, mas isso daqui eu não precisaria ter te falado. Mas por que que eu decidi te falar? Porque normalmente, como que o nosso cérebro funciona? Primeiro de tudo, o nosso cérebro gosta de se divertir. Fechou. Ele gosta de sentir prazer. Só isso. É só isso. O nosso cérebro quer o tempo todo só isso. Então, o que que acontece? Por isso que eu sou idiota. Não, mentira, essa é a minha desculpa pra ser idiota, mas é uma desculpa hiper válida. Que bom que eu posso continuar sendo idiota dando aula. Mas, ou seja, pra você dar risada e lá, tá? Então é por isso que eu sou idiota. Não, eu sou idiota porque eu sou, mas é por isso que eu sou idiota durante aulas. E o que eu tava falando? Eu tava falando de como a gente aprende, sim. E aí, o normal, isso é o normal. Isso quer dizer que pode ser mais ou pode ser menos, mas o normal, quer dizer, você, né? Pode ser mais ou pode ser menos. O normal da população geral é de, 2 pontos, guardar 30% da informação de uma aula. Ou seja, de tudo que eu tô te falando, se você é maravilhoso como aluno, você vai lembrar de 30% do que eu tô falando. É nada, concorda? É quase nada. Por ser quase nada, o que eu faço e o que eu tenho feito há anos com os meus alunos e dá um puta resultado. Eu nem vou fingir. Oh, não, dá um puta resultado sim. Eu meto informação pra cacete na aula. Por quê? Porque se você vai guardar 30%, eu prefiro que você guarde 30% de muita informação do que 30% no tanto de informação que você não se sinta desesperado durante a aula. Porque tem que ser mais difícil comigo do que é lá fora. Tem que ser mais difícil comigo, porque senão você vai pra Wizard, senão você vai pro CCAA, você vai pra cultura inglesa, foda-se, você escolhe a bandeira que você vai. Vai lá, gasta seu tempo, gasta seu dinheiro e não aprende. Por isso que é difícil. E eu tô colocando muita informação na aula de propósito. Principalmente nessas primeiras aulas, porque quanto mais informação eu colocar, mais eu vou martelar o conceito na sua cabeça. E eu preciso martelar o conceito na sua cabeça. Tá? É importante mesmo. Porque quanto mais eu martelar o conceito na sua cabeça, menos você vai precisar de mim, mais cedo você chega onde você quer chegar. É só nisso que eu penso, meu bem. Penso mais nada. Juro pra você, hoje em dia eu não penso em mais nada. Hoje eu penso em fazer você chegar onde você quer chegar e acabou. E as coisas se complementam. E por elas se complementarem, é interessante eu te passar muita informação por aula. Entendeu? Que é o que vai acontecer aqui. Então a gente vai perder o som do V e a gente vai falar shoulda, 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 shoulda. Chuazão, shoulda, coulda, 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 woulda, woulda. Então, should have vira shoulda. Sim, ele pode passar antes pelo should have, mas não necessariamente ele precisa. E é importante você saber isso. Porque as pessoas vão falar. Então, vamos voltar lá pra música. Então, ela não vai cantar should have. Ela vai cantar should have. Eu sei que ela vai cantar should have. I should have changed that stupid look. Ela vai cantar exatamente assim. Should have, of, com changed, 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 changed. Som de D esse cara aqui, tá? Porque o G, g, vibra. Should com change, of, com changed, of, changed. Você entendeu porque eu tô falando of, né? Porque ela reduziu isso daqui e ela tá pronunciando of. Of, changed, com that. O that
ele começa com o TH que vibra, certo? A gente definiu isso aqui nessa frase. Se ele começa com o TH que vibra, você concorda comigo que o TH que vibra é bem parecido com o som de D? E eu tenho 2 sons de vogal, certo? Um dos dois vai perder. Quem vai perder? O mais fraco. Quem que é o mais fraco? Quem tá terminando a palavra. Então, eu simplesmente não vou pronunciar esse D. Exatamente. Change that. E faz diferença, mas Ju, a gente perdeu todo o conceito da pronúncia do passado. Pode? Pode, nesse caso. Por quê? Porque eu tenho essa estrutura aqui. O que acontece? Isso daqui é um present perfect com um modal verb, certo? Por eu ter isso daqui, a pessoa já vai ouvir o passado mesmo sem a gente falar o passado. E é isso que aconteceu quando você ouviu isso daqui antes da aula. Você ouviu esse passado, por mais que ela não tivesse falado. Eu acho que você ouviu. Não sei, na real. Se você não ouviu, depois você fala, Jona, eu não ouvi não, sua louca. E tá tudo bem. Então, ela não vai falar isso daqui, ela vai juntar direto do G pro that, porque é como se ela tivesse falado D ali. Change that. That com stupid, vou parar esse T e vou falar stupid. 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 Tá vendo esse J aqui, ó? Deixa eu deixar maior. Tá vendo esse J aqui, ó? Esse J é como se fosse o som do Y. Então, não é stupid, é stupid. 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 Nossa, eu adoro falar essa palavra. Stupid. Ela é gostosa, ela enche a boca. Stupid. Stupid com lock. Stupid lock. Stupid lock. Eu parei o D, você viu? Stupid lock. Stupid lock. Stupid. 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 Nossa, acho que eu vou começar a mostrar a diferença do stop D com essa palavra maravilhosa pra isso, né? Nossa senhora. Mas enfim, sorry, vamos lá. Devagar, ficando mais rápido. I should have changed that stupid lock. Essa é mais fácil, essa é menorzinha, essa é metade dessa daqui. I should have changed that stupid lock. Eu nem tô me preocupando com esse ED, tá? I should have changed that stupid lock. 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 Quando eu falo bem devagar, eu coloco o ED, mas quando eu falo rápido, eu simplesmente ignoro que ele existe. I should have changed that stupid lock. Então, aqui eu vou te dar uma... Na verdade, eu vou te contar a história. Foi com esta palavra, no auge dos meus 14 anos, que eu descobri o jeito certo de se falar inglês. O que acontece? Vamos lá. Eu descobri com essa palavra, mas só depois que eu fui... Na verdade, eu acho que eu percebi isso neste momento. A gente tem palavras que a gente vai pronunciar direito e palavras que a gente vai pronunciar errado, e as palavras que a gente vai pronunciar errado são as palavras que não trazem conteúdo, tal, certo? Pensando numa frase inteira. Agora, se a gente pensar que uma palavra desse tamanho aqui é como se ela fosse uma frase dela mesma, porque, né? Como se fosse uma palavra, outra palavra, e assim vai. Eu só vou pronunciar direito as partes dessa palavra que fazem com que essa palavra seja essa palavra. A forma certa de pronunciar essa palavra é unfortunately. 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 Só que, se você falar rápido o suficiente, nem precisa ser rápido demais. Se você falar rápido o suficiente, você consegue cagar absurdamente a pronúncia dessa palavra e todo mundo te entender. Como que seria isso? Unfortunately. Pessoas vão entender? Sim. Unfortunately. Fortunately. Você precisa fazer um som de N, o for certo e o li. O resto, dane-se. Faz o que você quiser com o resto. Unfortunately. Sim. Unfortunately. Unfortunately. Você que escolhe. Você faz o que você quiser aí. Mas, se você... Porque eu vou contar a história inteira dessa palavra. Eu tava lá na aula,
Eu tava, acho que era o primeiro mês de aula que eu tava fazendo na minha vida. Não sei, faz muito tempo isso. Muito, muito, muito tempo. E eu sei que faz muito tempo porque eu lembro do professor e da sala. Porque aí eu sei quando que foi. Porque eu tenho memória estranha. Mas enfim, tava lá no comecinho mesmo do negócio. Do negócio, né? De aprender inglês. E eu não conseguia pronunciar essa palavra de jeito nenhum. Por quê? Porque eu cometia o erro que você comete e que todo mundo que tá aprendendo qualquer língua comete. Eu quero pronunciar tudo que tá ali. Por quê? Porque é o que a gente acha que tem que ser feito, né? Mas não é isso que tem que ser feito no inglês. No inglês a gente quase não vai pronunciar as coisas. Porque é igual português, mano, na boa. Eu não pronuncio as coisas no português. Ó, eu não pronuncio as coisas no português. Foi isso que eu falei. Você entendeu certo. Você que entendeu. O que eu falei saiu tudo cagado. Tendo isso em consideração, a gente pode fazer a mesma coisa no inglês. E aí eu não tava conseguindo pronunciar, e fazia já uns 3 minutos que o professor tava com a aula parada pra eu pronunciar a palavra. E eu não sei se você sabe isso de mim, provavelmente não, eu não sei se isso é transparente, mas eu sou muito da orgulhosinha, do tipo, eu vou me esforçar o máximo que eu puder pra eu ser a melhor em todas as coisas. Então eu detesto quando eu não consigo fazer alguma coisa, ou quando eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa, e aí eu fico puta, daí eu faço só porque eu fiquei brava. É basicamente isso que acontece. Essa é o resumo da minha vida. E aí, já fazia uns 3 minutos que a aula do cara tava parada, mano. A aula tava completamente parada. Ele não tava nem contando uma história pra expor um ponto, pra esse ponto ficar claro na sua cabeça. Ele tava com a aula parada porque eu não tava conseguindo pronunciar a palavra. E aí eu fiquei putíssima. E aí eu falei, mano, vou cagar essa pronúncia inteira, porque eu tô falando, não tá dando certo, vou zoar o rolê. Daí eu virei e fiz, unfriendly. Daí o professor, isso! Eu, mano, tá tirando. E foi nesse dia que eu descobri que pra se falar inglês bem, você erra o inglês. É sério. Essa é a minha palavra do coração pra isso. E é esse conceito que eu quero te ensinar na aula de hoje, além de você conseguir fazer a música. E é por isso que eu não sei se você reparou, mas toda aula eu repito muito uma coisa, porque é a coisa que eu quero que você grave dessa aula. Porque se eu sei que você vai gravar 30%, eu vou repetir várias vezes a coisa que eu quero que você grave pra aumentar a chance de você lembrar o que eu quero que você lembre. Tá. I should have changed that stupid lock, certo? E a gente tem aqui esse pedaço aqui que eu não vou juntar porque é igual a esse daqui, concorda? E a gente já sabe que é I should have. E a gente vai juntar o of com made. Of made. D. Para no D. Não vou falar esse E. Então eu vou juntar o made direto no you e vou ter made you. Made you. Você pode falar assim ou você pode falar made you. Made you. Você pode parar esse D ou você pode super pronunciar esse D. Isso acontece por causa do Y. E ele pode virar R? Não, porque Y não é vogal no começo de palavra. Y é consoante. Made you com leave. You leave. Viu como eu pronunciei esses daqui bem? I, porque é um som de I que não é igual do português. É como se fosse um I e meio do português. Leave. Eu tô colocando um schwa aqui no fim da palavra. De vez em quando os nativos colocam um schwa no fim da palavra, tá? Igual eu fiz agora. Mas não é comum. A pronúncia sem o schwa, leave. Ok? E, na verdade, eu nem preciso me preocupar com o schwa que eu pronunciei, porque eu vou juntar o leave com your, e eu vou falar leave your. Porque eu não tô pronunciando your, certo? Eu não tô pronunciando a pronúncia certa, eu tô pronunciando a pronúncia cagada. Pronúncia certa, your, pronúncia cagada, your. Leave your com que? Your key. Toda vez que nós tivermos EY, a gente vai ter som de I. Toda vez. Mesmo? Então, essa palavra é key.
esta palavra... Nossa, se eu escrever ela certo, ajuda. Como é que escreve? É assim? Yeah. Às vezes eu esqueço. Eu sou horrível com spelling, com ortografia, em todas as línguas que eu falo. Porque demora muito pra escrever, a minha cabeça é mais rápida. Eu acho. Ou eu sou disléxica, também pode ser, né? Ou seja, essa palavra aqui, isso daqui é rim, tá? O bagulho que filtra o seu sangue mesmo, é rim. A gente vai falar kidney. Kidney. Ni. Tudo que tiver EY, I. Ou seja, posso acabar com a sua infância? Disney. Não é o suficiente, preciso acabar mais com a sua infância. Mickey. Não é o suficiente, eu preciso acabar mais com a sua infância. Minnie. O Walt Disney gostava desse som. Então, key. Devagar, indo pra rápido. I should have made you leave your key. 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 Beleza? Vamos para a última frase e aí a gente já vai para a aula porque já passei da minha hora. Yay! Vamos lá então. If com I, if I, certo? Porque som de consoante seguido de som de vogal, o som da vogal vai deixar o som da consoante mais forte. If I com had. I had. Eu posso falar tanto I quanto a, não sei como que ela vai pronunciar. If I had none, ela vai pronunciar a. Não sei por que eu falo que eu não sei, porque eu sei a música de cor. É porque às vezes eu esqueço, né? Igual ela fez aqui. Ou não é nem que eu esqueça, é que eu nunca prestei atenção pra te falar a verdade. If a com had, a had. If I had. Esse D eu vou parar. Esse K não tem som. Todo K seguido de N não vai ter som em inglês. Had com non. Had non. Presta atenção na pronúncia dessa palavra. Non. 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 Sua língua pode ficar no mesmo lugar. Se ela grudar aqui, ó. Non. 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 É só abrir e fechar a boca que você fala certinho. Non. 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 If I had none. If I had none. If I had none. Non com for. Non for. Eu não vou pronunciar esse for certo, porque esse é o jeito certo de pronunciar o for. 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 Só que toda vogal um dia será schwa. Fur. If I... Nossa, mano, toda vogal um dia será schwa. Minha frase favorita do dia. If I had none, fur. Fur. Fur com just. For just. For just. Não vou pronunciar o T, porque essa não é uma palavra importante. Do S eu já vou direto pro one. Vamos falar da pronúncia do one. Antes da gente falar como que vai ficar junto com o for. Qual que é o rolê? Esse cara aqui, a gente vai pronunciar igual a gente pronuncia esse cara aqui. Esse cara aqui é o passado do verbo to win. E isso daqui é vencer, tá? Então, a gente vai colocar necessariamente um som de W aqui, tá? One. Tanto que você vai ver, eu vou colocar lá no dicionário pra você ver, vai ter um Wzinho assim em cima, quer ver? Ou embaixo mesmo. One, 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 tá? One. O E não tem som, one. Beleza? Just com one, just one, just one, just one. Não tô pronunciando o T. Eu tô ignorando que o T existe, não é nem eu tô parando o T. Eu tô ignorando ele. Just one. One com second. One second. Eu posso pronunciar esse D se eu quiser. Nesse caso aqui, eu vou ignorar que ele existe porque ND e um som que parece de vogal já é o suficiente para não pronunciar esse D. Por causa do N. Então aqui vai ficar second-nude. 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 Just one second-nude.
just 1 second, you'd. Just 1 second, you'd. If I had none for just 1 second, you'd. If I had none for just 1 second, you'd. If I had none for just 1 second, you'd. Beleza? You'd com be. You'd be. Eu tô parando esse D. You'd be. Vê se você ouve a diferença. Eu vou falar ele parando, mas vou falar normal, tá? Vou falar normal, ele parando e vou falar sem o D. Vê se você ouve a diferença. You'd be, you be. You'd be, you be. You'd be, you be. You'd be, you be. Deu pra ouvir? Espero que tenha dado. Se não deu, preciso ouvir mais em inglês. You'd be com back, be back. Se eu ouvi um K, eu não falei o K. Ha! Back com to, back to. E eu tô parando esse K mesmo, eu não vou falar ele mesmo. Back to com bother, to bother, to bother, to bother. Bother com me, bother me, bother me. Então, isso daqui vai ficar... If I had none for just 1 second, you'd be back to bother me. Um pouquinho mais rápido. If I had none for just 1 second, you'd be back to bother me. Um pouquinho mais rápido. If I had none for just 1 second, you'd be back to bother me. Mais rápido. If I had none for just 1 second, you'd be back to bother me. If I had none for just 1 second, you'd be back to bother me. If I had none for just 1 second, you'd be back to bother me. Go, now go. Tá, sorry. If I had none for just 1 second, you'd be back to bother me. Beleza? Então, isso que nós temos para hoje, nessa aula. Aula que vem a gente vai chegar no refrão. Que eu acho que a gente vai conseguir fazer 2 em 1, não sei, vai depender do tanto de coisa que for aparecendo na minha cabeça pra eu te falar, porque, né? A aula acontece, é só isso, e eu sei que 2 aulas nunca são iguais, porque minha cabeça é estranha. Então, eu vou salvar isso daqui, eu vou deixar isso disponível, não sei se isso é útil pra você, mas eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, esta é a segunda aula dessa semana, aula 10, vou tentar gravar mais 2, necessariamente, talvez mais 4, não sei, vamos ver, tentarei mesmo, então... Fique esperto aí, e que mais? E eu ainda não ainda não pesquisei o que eu preciso pesquisar pra descobrir como é que faz o meu computador virar um servidor. Ou se tem algum serviço que faça isso pra gente. Pra gente, né? No caso, pra mim. E não sei, vamos ver, eu vou descobrir isso daí, ao longo dessa semana eu vou descobrir e aí eu te aviso, beleza? Então, você fica esperto, não faça nada que eu não faria. Tenha um ótimo dia. E seja legal com os outros. E beijo. E eu preciso coisar o coisa aqui pra parar o rolê. Nossa, mano, meu cabelo tá mó bonito hoje mesmo. Olha só. Gente. Ah, se eu tivesse parado depois do gente, ia ter ficado tão mais legal.